Olá, pessoal! Então vamos para a nossa aula 3. Nessa aula 3 a gente vai falar um pouco sobre como usar o Ho'oponopono. Então eu vou colocar alguns conceitos aqui que são importantes e depois a gente vai falar o que quer dizer as 4 frases na prática, por que a gente deve usar e vai entender um pouco como funciona isso tudo. Então, qual que é o nosso objetivo nessa vida encarnado? Né? Segundo o Ho'oponopono, segundo o Amor-Na e tudo mais. O objetivo da nossa vida encarnada é sermos felizes. Nós estamos aqui para a gente ser feliz. Então a felicidade, ela deriva do quê? Do amor. É tudo. Então se a gente quer se aprofundar um pouquinho, né, na cultura havaiana, na personificação do divino, ele é a ausência do julgamento. Porque a gente existe para ser o nosso eu divino, o nosso eu superior. A existência, ela é uma dádiva do nosso eu superior, da nossa inteligência divina. A dádiva é dada com um único objetivo, que é restabelecer a identidade do ser, através do quê? Da resolução de problemas. Amor-Na dizia uma frase assim: nós estamos aqui somente para trazer paz para as nossas vidas. E se a gente trouxer paz para as nossas vidas, tudo ao nosso redor vai encontrar o seu lugar. Vai encontrar o seu ritmo, vai encontrar a sua paz, porque tudo está dentro da gente. Então esse é o princípio do Ho'oponopono. Na cultura, né, na nossa cultura ocidental, quando a gente limpa antigos sistemas de crença, a gente ainda está lutando com os últimos restos daquela coisa católica, daquela energia que foi feita pelas religiões. A crença protestante dizia que a gente estava aqui para trabalhar, e a católica que a gente tinha nascido com uma missão, com um objetivo de vida. E isso tudo afasta a gente muito que a cultura havaiana fala, que diz que a gente transita com esse corpo nessa terra só com o objetivo de reencontrar a nossa essência e de ser realmente feliz. Que a gente veio aqui com o objetivo de ser feliz, de criar conhecimento, de viver a nossa essência, para ser feliz. E se a gente deixar de lado essas distorções, a gente chega num ponto que a gente fica consciente de que a gente está aqui para manifestar amor, para continuar a crescer, expandir a nossa consciência no amor, expandir o nosso ser infinito através do amor. Esse é o nosso objetivo, deveria ser o nosso objetivo maior consciente aqui, porque é o nosso objetivo de ser, só que a gente não enxerga assim, a gente esquece disso. O Dr. Hugh Lane costumava dizer que a paz começa por mim e por mais ninguém. Se eu quero ter paz na minha vida, eu não tenho que procurar que as outras pessoas me deem paz. A paz tem que começar em mim. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu sou autossuficiente para arrumar tudo que está errado. O que a gente faz com o Ho'oponopono? A gente cancela memórias que estavam defeituosas, que a gente normalmente compartilha com os outros. Esse é o nosso dever. A gente se tornar o estado do vazio, o estado do zero. O que é o zero? É onde você chega no vazio. O vazio onde está dando espaço para a essência do ser se manifestar. Ou seja, quando você chega no espaço de limpeza total, no espaço de vazio, você dá espaço para luz entrar, a luz da divindade, e preencher o vazio. A identidade do ser, que é esse Ho'oponopono atual, ele é um processo para liberar as energias tóxicas que estão dentro da gente e deixar que o divino opere por nós, com pensamentos, com as palavras, com as ações. Eu procuro a paz em mim mesmo e quando eu encontrar, todo o resto da minha realidade vai estar em paz. Enquanto a gente estiver encarnado nessa dimensão física, a gente tem a missão de nos limpar, de limpar o máximo que a gente puder de memória negativa, porque o melhor estado é aquele mais perto do divino, que é o estado do vazio, onde a gente não tem nenhuma crença limitante, não tem nenhum bloqueio mental, onde a gente está livre para receber a pura luz da divindade, o puro amor. E é isso que permite que a gente seja feliz e consiga manifestar o tal do reino de Deus na Terra. Essa é a nossa missão. E o que é ser 100% responsável? 100% responsável significa simplesmente reconhecer a nossa verdadeira essência.
Significa a gente ter consciência de que a distância física entre você e o outro, eu e você, entre os seres do planeta, ela não existe. Uma vez que a Terra não é outra coisa além de um lugar no seu coração. E essa é a razão do enorme poder interior que a gente tem. Essa é a base para resolver tudo o que acontece ao nosso redor. Da mesma forma que os nossos pensamentos podem contribuir para vários desastres no planeta, eles também podem contribuir para curar. Tudo depende da sua intenção. E aceitar 100% da responsabilidade de tudo que acontece no nosso caminho é difícil, porque o nosso intelecto, a nossa mente racional, ela tem dificuldade de aceitar isso. Quando um problema aparece, o ego ele procura sempre alguém ou alguma coisa para quem colocar a culpa. Ele tem que culpar alguém que está fora. Assim, a gente continua procurando fora de nós mesmos a origem dos nossos problemas. A gente tem muita dificuldade em aceitar que a origem dos nossos problemas está sempre dentro de nós. E na realidade, aquilo que a gente reconhece como um problema, a gente só consegue resolver quando a gente aceita 100% da responsabilidade por aquele problema. Se a gente procura a solução dentro de nós, é lá que estão todas as soluções. Porque lá que estão todos os problemas. A origem de todos os problemas está lá dentro. Então não adianta você procurar fora, porque a origem está dentro. Não é o contrário, que as coisas que estão fora é que causam um problema dentro da gente, não. A gente encara isso de uma forma invertida. A gente acha que as coisas que acontecem no nosso mundo, as situações que estão ao nosso redor, vão criando as coisas dentro de nós. Não. A gente tem isso dentro de nós, devido a memórias, tá? É isso que o Ho'oponopono fala. A gente tem as memórias aqui no interior, que a gente não limpa, e elas causam as situações externas que alimentam essas memórias, e é um círculo vicioso. Você tem isso dentro, você realiza fora. Fora, acontecendo, reforça o que você sente dentro. E assim vai. Uma bola de neve, enquanto não limpa. E você sabe o que une a gente com as outras pessoas? Vamos lá, vamos ver se alguém sabe. Por que as pessoas entram na nossa vida? As pessoas, elas entram na nossa vida porque elas são atraídas pelas memórias que a gente tem em comum com elas. E é isso que une a gente aos outros, mesmo que a gente não saiba. Por exemplo, quando vem um amigo para você e te conta que a mulher deixou ele perdeu o emprego, ou qualquer coisa. O que ele está fazendo? Ele está compartilhando com você memórias que você e ele têm em comum. Portanto, como que você faz para limpar essas memórias? Limpando em você. Porque o nosso subconsciente, que é a nossa criança interior, ele aceita tudo. Ele tem todas as recordações, todas as memórias. Alguns laços, eles podem ser desfeitos facilmente, mas outros laços que a gente tem com essas pessoas, eles são muito enraizados no nosso subconsciente. Porque eles se caracterizam por muitas memórias em comum e que são resistentes, ou seja, memórias que eu tenho e que o outro também tem. Não necessariamente coisas que a gente vivenciou juntos, mas são as mesmas memórias, os mesmos tipos de memória que eu tenho, ele também tem. Então a gente se junta, a gente cria laços energéticos por conta das mesmas memórias, sem saber. Então a gente atrai pessoas com laços energéticos que são criados pelas mesmas memórias, ou pelos mesmos tipos e padrões de memória que a gente tem. Perceberam as ligações que a gente tem na vida? Por que a gente atrai tanta coisa que a gente às vezes não quer? E a magia do Ho'oponopono é exatamente essa, de você conseguir limpar e resolver os problemas sem necessariamente você saber aonde que eles apareceram, porque não tem como a gente saber lembrar tudo que aconteceu, ou nessa ou em outras vidas, a gente não tem como. Tá tudo no subconsciente. Mas através do Ho'oponopono a gente consegue limpar isso sem precisar saber a origem. Então, o Dr. Yulen diz que as decisões que a gente toma, que a gente acha que a gente está tomando, elas são tomadas pelas nossas memórias. Antes da gente decidir, as memórias já decidem por nós, porque existem milhões de crenças na nossa mente inconsciente. E a gente nem tem consciência, ou seja, é inconsciente, a gente não tem consciência que elas existem. Então são aquelas memórias que tomam a decisão por nós, mesmo que a gente não saiba. E já que a gente não tem consciência dessas memórias, a gente faz o quê? A gente tem que se dirigir à divindade. Porque a divindade, ao contrário de nós, ela tem plena consciência de tudo. A divindade, ela tem meios para apagar essas memórias que a gente não tem consciência.
E é assim que a gente faz no Ho'oponopono. A gente pede para que a divindade limpe aquilo que a gente não tem consciência que existe. E ela tem. Lembra que eu falei da montanha, do eu superior? Que o eu superior está no topo da montanha, vendo tudo que está acontecendo lá embaixo, à nossa volta? É isso. E muitas vezes, né, quando as pessoas pronunciam as frases do Ho'oponopono, elas têm a tendência de rejeitar inconscientemente aquelas lembranças, aquelas memórias. Ou seja, elas não querem lembrar, sentir as coisas. Não querem ter a recordação, não quer que venha à tona. Às vezes a gente se sente culpado só pelo fato de ter essas lembranças. Mas o objetivo do Ho'oponopono não é combater essas recordações. Muito pelo contrário. Mesmo que o objetivo seja cancelar as recordações, é importante que elas não representem nada de horrível, que a gente tem que evitar de qualquer jeito. As recordações, elas não são um inimigo, né? Que a cada dia elas nos dá desprazer, nos dá dor. Na realidade, a lembrança ela é a única possibilidade que a gente tem de limpar o espírito. Portanto, as recordações, por mais dolorosas que elas sejam e tragam problemas pra gente, elas são também nossas amigas e elas representam sempre a oportunidade de limpeza. A memória ela deve ser vista como uma aliada nesse processo de transmutação do Ho'oponopono. Como informações que a fonte, o divino, colocou no nosso caminho para que a gente possa chegar ao conhecimento, para que a gente aprenda a transformar as coisas negativas em positivas, a transmutação mental. Quando a gente pratica o Ho'oponopono, a gente está cancelando as memórias da nossa mente inconsciente, dizendo ao divino: eu não sei por que eu estou vivenciando isso, mas se eu tenho um problema em comum com essas pessoas, eu quero eliminar, ou com essas coisas, ou com esse lugar. Para a gente entrar em união com o divino, né, que é o nosso eu superior, a gente tem que estar centralizado, a gente tem que equilibrar aquelas 3 partes do ser que eu falei para vocês. Então, quando a gente utiliza o Ho'oponopono, é importante a gente saber que diante da manifestação de um problema, a gente está dizendo para ele assim, ó, eu sei, me perdoe pela parte de mim que criou isso. Mas isso a gente está dizendo a nós mesmos, a nossa parte divina, a parte divina que está em nós, ao nosso superconsciente, e não a alguém ou alguma coisa que está fora de nós. A gente não faz o Ho'oponopono para uma coisa que está fora de nós, a gente faz o Ho'oponopono para a nossa parte divina. A gente diz assim, olha, eu tenho consciência de que eu criei isso, me perdoe por ter criado isso. É um diálogo interno, sabe, comigo mesmo. O principal aqui é que a gente está aprendendo a se relacionar com a nossa mente inconsciente. Ela é responsável por essas memórias. Ela recebe e armazena, ou seja, o nosso subconsciente é aquela criança interior que a gente tem que aprender a amar, pedindo perdão pela falta de consideração, pela falta de comunicação que a gente tratou ela até então. Porque quando a gente faz meditação para criança interior e tudo mais, nada mais é do que isso. A gente está querendo acolher a criança interior, ou seja, o nosso subconsciente. Porque para o Ho'oponopono, o nosso subconsciente é a nossa criança interior, que guarda todas as memórias. Então, quando a gente faz meditação e limpa a criança interior, a gente acolhe a criança interior, a gente está acolhendo o nosso subconsciente, ou seja, acolhendo todas as memórias que a gente tem lá dentro. O Dr. Heulen costumava dizer que o Ho'oponopono, no Ho'oponopono, só o fato da gente se colocar como observador, ou seja, ter consciência daquilo que a gente está vendo, já permite a gente eliminar um monte de lixo que a gente tem em comum com outras pessoas e que são a causa de problemas. Então ele costumava dizer, o Dr. Heulen, que ele gostava quando pessoas se comportavam mal com ele. Porque ele sabe que quem é responsável, né, por esses comportamentos são as crenças. E que se certos comportamentos negativos penetram na vida dele, significa que ele também tem crenças que devem ser limpas em relação a esses pensamentos. E o encontro com essas pessoas negativas não é nada mais que uma oportunidade de elevação espiritual para ele limpar. Então ele sempre disse, quando a gente percebe que o próximo tem um problema, a melhor coisa que a gente tem a fazer é se perguntar, o que está acontecendo comigo para que eu experimente isso, ou seja, para que eu veja isso nele. E começa a limpar, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Ele diz que tentar ajudar falando com as pessoas não ajuda, ou melhor, não resolve.
seria como um analgésico que faz com que a dor melhore, mas não cura. Então ele fala que se alguém se manifesta com raiva na minha vida, eu assumo a responsabilidade de 100% disso, do que está acontecendo. E me pergunto, o que existe em mim que provocou isso? Ou seja, que provocou a manifestação dessa experiência na minha vida. Eu observo o problema e tento ver o que seja necessário que identifique a causa. Eu dirijo-me ao divino para que ele, com a sua intervenção, talvez com uma forma de intuição, me tire desse sufoco. Então, ele falou que ele aproveitava cada situação para limpar, para que essa situação, o problema não se renovasse, ou seja, não voltasse a acontecer, não retornasse. Aliás, muitas das vezes a gente não sabe por que está acontecendo um problema ou por que certas situações estão se repetindo. Mas o Ho'oponopono também é válido como uma prevenção, ou seja, como uma precaução. A gente limpa para evitar que aconteça novamente. As pessoas, elas aparecem na nossa vida exclusivamente para mostrar como a gente é por dentro. Para mostrar se a gente está no caminho certo ou não. Porque é através delas que a gente consegue enxergar. Porque a gente não olha para si mesmo, a gente não consegue ver os problemas em nós. Então as pessoas aparecem com aqueles problemas para mostrar pra gente o que a gente precisa resolver. Então, já que a gente não sabe, ele sempre diz, já que a gente não sabe com certeza se a gente tá no caminho certo ou não, a melhor coisa que a gente pode fazer é limpar o tempo todo. Todas as vezes que a gente tiver a ocasião de surgir um problema, surgir uma pessoa difícil, a gente limpa o tempo todo. Mas isso tudo não é pra gente se sentir culpado porque a gente é responsável, não. A gente não tem que se sentir errado ou culpado. A gente tá simplesmente observando, admitindo uma realidade e um estado de ser sem pronunciar nenhum julgamento, ou seja, sem culpar a gente nem o outro. A gente só observa a situação, sabe que é uma situação que precisa de limpeza, limpa, mas não julga. E quando a gente pratica o Ho'oponopono, a gente produz mudanças positivas no ambiente, tanto pra gente quanto pros outros, porque os outros compartilham com a gente essas memórias, né, sobre as quais a gente decide agir. E de qualquer modo, essas memórias, elas se manifestam na nossa realidade porque é um reflexo do nosso interior e também do interior dos outros que compartilham aquelas memórias com a gente. Porque eles estão ali para mostrar algo muito profundo do nosso modo de ser, mas que a gente não consegue perceber. Ele diz que culpar os outros quando acontece alguma coisa pra gente é a mesma coisa que a gente tá vendo um filme de TV e a gente fica com raiva de um ator. E a gente começa a se dirigir a ele dizendo, ô seu cretino, e xingar. E começa a iniciar uma discussão com o ator. Não é absurdo esse comportamento? Então, ele diz que quando a gente culpa os outros pelos problemas que acontecem na nossa vida, a gente está fazendo exatamente isso. A nossa vida é como se fosse um projetor dos slides que estão aqui dentro. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno resumo, tá, da teoria dos 7 espelhos dos essênios, tá, que foi divulgada pelo Greg Braden, tá, numa videoconferência que ele fez. Então, de acordo com os essênios, né, todas as relações humanas, elas têm que ser interpretadas para que a gente entenda o que existe de específico sobre nós mesmos e sobre o modo que a gente interpreta a nossa realidade. Então, cada coisa acontece exatamente como um reflexo do nosso interior, tá? Isso é um conceito comum em muitas tradições antigas, tá? Os Runa, o budismo, o taoísmo, várias. O conceito dos espelhos. Então, tudo aquilo que está ao nosso redor é um reflexo de nós mesmos. Eu tô colocando isso aqui para vocês entenderem melhor quando a gente fala esse negócio de espelho, de reflexo, de projeção, tá? Então, para que a gente possa ter um maior conhecimento e descobrir quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui na Terra com a nossa visão, né? A gente vê nos outros aquilo que acontece com a gente. Então, aquela história de diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, é correta. Porque quando a gente anda com pessoas que a gente atrai, é por quê? Porque elas estão refletindo o que está dentro da gente. Então, os julgamentos, os preconceitos, as críticas que a gente tem em relação aos outros, eles perdem completamente o significado. Porque já que eu sou o outro e o outro sou eu,
e o comportamento deles influencia a minha realidade, isso tudo depende do fato de que eu permita que isso influencie a minha realidade. Então, tudo aquilo que me acontece tem sempre um significado, que acontece exclusivamente para que eu tenha uma oportunidade de evoluir. Então vamos voltar para os espelhos dos essênios aqui. Então tem várias partes que eles falam nessa teoria. Tem o espelho número 1, por exemplo. Eles definiam categorias, né, de espelhos. Então para cada situação da nossa vida, da nossa realidade, se apresenta refletida nas nossas atitudes uma forma de agir de quem está do nosso lado. O espelho 1 é aquele que fornece as indicações sobre aquilo que eu estou vivenciando nessa realidade, no aqui e no agora. As atitudes das pessoas que estão ao meu redor refletem o meu atual estado de espírito. Na categoria do espelho 2, tá? É aquele espelho que fornece as indicações sobre aquilo que eu estou tentando julgar e de como eu estou fazendo. Se as pessoas que estão ao meu lado, elas fazem com que eu fique com raiva, por exemplo, isso significa que eu estou julgando a atitude que me deixa com raiva. E é sobre isso que eu tenho que trabalhar. Para quê? Para dissipar o julgamento. No espelho 3, então, o espelho 3 é aquele que fornece indicações sobre aquilo que eu estou renunciando. E ele é representado por quem? Pelos indivíduos que eu me sinto em sintonia, ou seja, pelas pessoas que eu tenho ressonância. Espelho 4 é aquele que fornece as indicações sobre aquilo que eu estou dependendo naquele momento, ou seja, dependência afetiva, econômica, mental, psicológica. O espelho 5 é aquele que fornece indicações sobre a ligação com a essência do divino, ou seja, ele pode ser individualizado através da relação que a gente tem com os nossos pais. Então, se a gente tem uma relação boa com os nossos pais, tem a ver com a gente ter uma relação boa com o divino. Ele fornece uma indicação através dos nossos pais da relação que a gente tem com o divino. O espelho número 6 é aquele que fornece as indicações sobre a nossa verdadeira essência, né, que foi definido como a noite escura da alma. E é através desse espelho que a gente pode compreender o nosso potencial, a nossa força infinita, o nosso poder interior. E o 7º, né, que é o último espelho, é aquele que fornece as indicações da perfeição da vida. Ou seja, qualquer experiência que se manifeste nessa realidade, ela nunca tem nada de errado. Tudo está sempre como deve ser. Ou seja, tudo que nos acontece deveria estar acontecendo. Está sempre certo, de acordo com os planos da divindade. A imagem que a gente vê nos outros, que chega até nós através dos outros, é algo que a gente deveria refletir. Por que eu estou vendo isso nele? O que isso tem em mim que está mostrando nele? Então, no Ho'oponopono, eles dizem que todas as emoções negativas, elas derivam do medo e nenhuma emoção que a gente tem que ser combatida. Então, quando a gente vive alguma experiência negativa, aquele sentimento, aquela ansiedade, aquela tensão que a gente experimenta na situação, ela fica gravada no nosso subconsciente por muito tempo, até para sempre. Tá? Uma situação de medo, de problema sério. Agora, tem um velho ditado que diz, né? A memória da felicidade, a recordação da felicidade não é mais felicidade, mas a lembrança da dor ainda é dor. Ou seja, a dor a gente sempre lembra, a felicidade a gente esquece. É muito mais fácil a gente esquecer algo positivo que aconteceu do que o negativo. O negativo sempre fixa mais na nossa cabeça. Então, é importante a gente compreender que se você se preocupa com uma determinada coisa e põe o seu foco, a sua atenção sobre aquilo que você teme, você vai realizar aquela coisa, o seu temor, porque o seu foco está naquilo, a sua intenção está lá, mesmo que você não queira. Isso também é válido para as coisas boas. Quando você foca a sua intenção numa coisa boa, você também vai realizar aquilo. Por quê? Porque sua intenção está ali, a sua energia está direcionada para aquilo. Sempre que a gente fixa com uma lembrança, uma certa nostalgia, né? Bons momentos, tal, a gente traz isso para o nosso presente. Então, a gente tem que prestar atenção, porque quando acontece essa sensação de nostalgia, um certo sentimento de tristeza, é o nosso eu superior dando um alerta pra gente, através da linguagem emocional. Pra quê? Pra que a gente foque nas coisas positivas, que a gente talvez esteja focando mais no negativo. E o medo, pode ter certeza, se você tem o pior inimigo da sua vida, sempre vai ser o medo. O medo de qualquer coisa. Esse é o verdadeiro inimigo que você tem que combater na sua vida.
Então a gente tem que aprender o quê? Eu sempre falo aqui, que eu não estou procurando o problema eu já tenho, eu estou procurando a solução. Então você se foca na solução e não no problema, o problema você já tem. Então tá, o problema existe? Tá, ele existe, agora eu vou focar na solução, como é que eu vou resolver o problema? Então, eu não tenho dinheiro, esse é o problema. Como é que você vai solucionar? Se foca na solução, começa a procurar emprego, começa a procurar outras fontes de renda, começa a fazer reprogramação mental, mudar suas crenças, não interessa. O problema você já tem, procura a solução. Foca a sua atenção naquilo que você deseja. Treina a sua mente a focar naquilo que você quer e não naquilo que você teme. O universo, ele não entende o não. O universo, ele percebe as nossas sensações. E ele nos retribui da mesma forma, só que ampliada. Se eu tiver uma caverna e eu ver somente, se eu estiver dentro de uma caverna e eu só ver a escuridão à minha volta, a única solução que eu tenho é o quê? Virar para a luz e sair. Então, por exemplo, tem pessoas que falam sempre do problema do mundo. Ai, tá acontecendo essa desgraça no mundo. Ai, tá acontecendo esse problema. Ai, agora é isso, agora é aquilo, agora aquilo. Talvez com a intenção de tentar superar o problema. Mas quando ela tá fazendo isso, ela tá dando foco pro problema. Ela só fala naquilo, só pensa naquilo, ela atrai mais daquilo. Por quê? O foco dela tá no problema. A energia dela tá voltada para quê? Para o problema e não para a solução. Ao invés dela tentar procurar algo que faça ela se sentir melhor, não. Ela procura ficar falando do problema. Aí o que acontece? Mais problema. Agora eu vou dar um resuminho, né, das três partes que a gente já falou na primeira aula, que é como é dividida na tradição runa, né? Como a gente é dividida as três partes do ser. Então, a gente está dividido no eu superior, que é a nossa parte espiritual, nossa verdadeira essência, nosso ser superior, que a gente pode chamar de Pai ou Deus, que é a nossa parte perfeita. Ela está em contínua conexão com o divino, que a gente faz parte plenamente, o todo. Depois a gente tem a parte consciente, a nossa parte racional, que é a mente, que é conhecida também como ego. Essa é uma parte muito importante, ela é a mãe, é aquela que aceita assumir 100% da responsabilidade da manifestação da sua realidade, ou seja, de tudo que acontece. Então, o problema em si não existe. Existe somente o fato que nós escolhemos considerar como um problema. E tem o subconsciente. Quem é o subconsciente? A criança interior, que a gente tanto fala, né? Essa é a nossa parte emocional, aquela que recolhe e arquiva todas as experiências. Então, nós somos constantemente negligentes com essa parte. Por isso que a gente fala que a gente esquece da nossa e não dá atenção para a nossa criança interior. Que é o que? O nosso subconsciente. E é ela que é a verdadeira responsável por tudo aquilo que a gente manifesta na nossa realidade. Ou seja, é para essa parte que a gente tem que dar mais atenção. E o subconsciente, ele recolhe não somente as memórias dessa vida, mas também de todas as vidas que a gente teve. Tá tudo gravado. É como se fosse um arquivão. Então, a gente precisa buscar o quê? O equilíbrio entre essas três partes. Para quê? Para que a gente fique em comunhão com o todo. Uno com o todo, como eu digo nos nossos mantras. Então, uma vez que a gente consegue esse equilíbrio, a gente tem condição de estabelecer um contato com a nossa parte divina, com o nosso eu superior, com a parte maior do nosso ser. E é isso que vai gerar inspiração, que vai guiar nossas ações. Então, o lado racional, que é a mente, que é a mãe, na maior parte das pessoas, ela oprime a criança interior, ou seja, o subconsciente, e assume o controle, deixando, né, essa parte do subconsciente de lado. E nessa situação, a inspiração, que é o nosso guia, ela não consegue chegar até nós, porque a gente não está em conexão com o nosso eu superior. Então, a técnica do Ho'oponopono ajuda a gente a recuperar esse equilíbrio, essa limpeza, para que a gente possa entrar em contato com o nosso eu superior, o nosso eu perfeito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Ho'oponopono e a lei da atração, né, que muita gente me pergunta. O Ho'oponopono, ele vai bem além da lei da atração. Ele supera a lei da atração. Ele engloba a lei da atração e ele supera, tá? O Ho'oponopono e a lei da atração, eles são pontos diferentes de uma grande verdade, da mesma grande verdade. Mas eles não são exatamente a mesma coisa, tá? Não tem um antes e um depois, não tem uma coisa mais válida e outra complementar, não é isso. A gente precisa mudar a perspectiva, né, sobre a qual a gente vê a coisa. Então, por exemplo, a lei da atração é uma lei universal e o Ho'oponopono é um instrumento de elevação espiritual. Então, são coisas que não têm relação direta. Uma coisa depende da outra e a outra não é exatamente necessária
para que a lei da atração funcione. Ou seja, o Ho'oponopono não é necessário para que a lei da atração funcione, porque a lei da atração ela vai funcionar de qualquer maneira. O Ho'oponopono é uma forma de você ficar mais conectado com a lei da atração. Então, a lei da atração ensina que você atrai aquilo sobre o qual você se concentra, ou seja, aquilo que eu digo, que a gente põe foco. O que a gente põe foco se expande, é o que a gente atrai. É aquilo que a gente se emociona, ou seja, você atrai aquilo que você sente, que você se emociona sentindo. Porém, a dificuldade é que se você não tiver muito nivelado com seus objetivos, ou seja, equilibrado com seus objetivos, esse processo da manifestação pela lei da atração, ele pode ter dificuldade. Então, o Ho'oponopono, ele é uma técnica desenvolvida pelos havaianos para que a gente esteja em equilíbrio com os nossos desejos e com o universo, com o nosso objetivo e com as leis do universo. Então, a gente pode dizer que o Ho'oponopono e a lei da atração são complementares, mas diferentes. Então, eles dizem a mesma coisa, nós somos criadores da nossa realidade, mas vem sob outras perspectivas diferentes. Porque se a gente quiser alcançar a serenidade espiritual que a gente tenta encontrar, né, com tudo isso, a gente tem que se dedicar. E a gente tem que entender que enquanto a gente não coloca no mesmo plano nós mesmos e os nossos objetivos não estão no mesmo nível vibracional que a gente. Então eles não são alcançados. Porque a gente precisa estar no estado que a gente deseja para manifestar aquilo que a gente deseja. Então a gente precisa estar ligado, estar na mesma vibração, estar em conexão entre os nossos objetivos e a nossa vibração atual. Então os pensamentos negativos que a gente tem todo dia, eles são responsáveis, eles impedem que a gente seja emocionalmente livre. Porque esses pensamentos, eles criam nossa realidade, a gente não pode esquecer disso nunca. Então cada pensamento ele é criativo, ou seja, ele é capaz de criar. Então, cada ideia que existe nesse exato momento, que está chegando na minha consciência, ela já tomou uma forma e ela se manifesta de alguma maneira na minha realidade. Tudo que eu penso toma forma e se manifesta. E quanto mais foco, mais atenção e mais energia eu coloco naquele pensamento, mais forte e mais presente essa realidade vai se tornar na minha vida. Porque a gente tem que focar no seguinte... a gente tem que partir do princípio que não existe nada negativo nem nada positivo, apenas o que a gente julga ser positivo ou negativo. É isso que torna uma coisa ou outra, porque o que é positivo para mim pode ser negativo para o outro e vice-versa. Então, quando a gente julga ou se julga, a gente produz imediatamente uma separação e a gente deixa de ser uma unidade com o todo. E quando a gente deixa de julgar os outros ou nós mesmos, né, a gente se une com o todo. E aí a gente pode se concentrar e se conectar com as leis do universo. Então o Ho'oponopono diz o quê? Que a gente deve se concentrar nos problemas, né? Não é se concentrar nos problemas, é se colocar diante dos problemas, mas com uma atitude positiva, de gratidão e amor para limpar. E aí sim você dá espaço para a lei da atração trabalhar, para você entrar no fluxo e atrair aquilo que você deseja, depois de ter feito a limpeza. Então o truque aqui é ver tudo sem julgar se é negativo ou se é positivo. Na realidade, as coisas que acontecem, elas ocorrem porque elas tinham que acontecer de verdade. Ou seja, independente da gente considerar positivo ou negativo. Tudo bem, mas agora então eu prefiro outra coisa. Então eu peço ao meu eu superior que intervenha através do Ho'oponopono. Então agora eu vou falar sobre como funciona tecnicamente então o Ho'oponopono. Como que o processo funciona na prática, tá? O processo do Ho'oponopono, ele compreende a participação de cada um dos elementos da identidade do ser, que é a divina inteligência, o eu superior, o ego e o subconsciente. E ele faz com que eles trabalhem juntos, ou seja, uma unidade, né, que fica muito forte. Então, cada elemento ele tem o seu papel específico na resolução dos problemas, ou seja, da limpeza das memórias do subconsciente. O eu superior ele é uma entidade que não tem recordação, sem nenhum envolvimento com as memórias do subconsciente. Ele está constantemente em contato com a energia da divina inteligência, né, com o divino criador. Portanto, a divina inteligência age com o eu superior. O ego funciona como a inspiração ou a intuição. O vazio, né, que fica depois que as memórias foram limpas, ele é um terreno que nivela
né? A nossa identidade, o nosso ser. As memórias que não são limpas, elas ocupam o espaço desse vazio, né? Impedindo que a luz divina entre nesse espaço vazio. O ego, ele inicia o processo do Ho'oponopono para deixar limpas as memórias, né, que você pode usar como seus pensamentos. E de qualquer maneira, o ego, ele ativa o processo da resolução do problema com o Ho'oponopono. Quando você invoca a divina inteligência, o poder divino, para transmutar as memórias até o ponto zero ou até o vazio. Ele reconhece que existe o problema e que o problema é causado pelas memórias que estão repetindo no subconsciente e admite que é 100% responsável por isso. Já a invocação empurra o ego em direção ao nosso subconsciente. E o fluxo da invocação para baixo no subconsciente, ele dirige as memórias com calma em direção à transmutação. A invocação, ela depois se dirige para cima, na direção do eu superior, que controla o pedido, fazendo as modificações que são necessárias. E como o eu superior ele está sempre em sintonia com a inteligência divina, ele tem a capacidade de rever, de fazer as modificações que sejam melhores. A invocação, então, é enviada para a inteligência divina, tá? Para que ela possa fazer as revisões finais. E depois que o pedido foi revisto pelo eu superior, a inteligência divina envia essa energia transmutada de volta. E essa energia, então, ela flui do eu superior para o ego, continuando para baixo do ego até o subconsciente. E a energia transmutada, ela, antes de mais nada, ela neutraliza as memórias que vão ser libertadas e vão deixar o vazio. Isso tudo que eu expliquei é o processo, mas não é necessário que você saber desse processo. Não importa isso tudo que acontece, é só o processo de ir para o pedido ir para a fonte, para o superior e depois voltar como limpeza. Mas o mais importante é a mudança que vai ocorrer através da limpeza que você faz através das 4 palavrinhas. Eu sinto muito, eu te perdoo, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É isso que importa. Porque a mudança, ela tem 3 etapas, né? Primeiro, você demonstra gratidão para você mesmo, né? Por tudo de bom que existe na sua vida. Em cada situação que existe, sempre tem uma coisa para que a gente seja grato. Depois, você perdoa a si mesmo por tudo de ruim que foi você que criou. E quando você está perdoando, você está prometendo que não vai acontecer mais no futuro. Todo bem ou mal são uma criação que dependem da sua vontade. E você pode controlar tudo isso exprimindo a sua gratidão e o seu perdão. E finalmente, você declara que você se ama por aquilo que você é, pela pessoa que mais merece amor nesse universo, que é você. Então, esse é o processo, simplificando. Então, vamos explicar aqui qual que é a vibração que você está transmitindo quando fala aquelas 4 palavrinhas. Tudo isso eu estou explicando, gente, para vocês entenderem o processo, mas na verdade não precisa saber tudo isso. Você só precisa falar as 4 palavrinhas, né? Mas como isso aqui é um curso, a gente está explicando por que você fala e o fundamento de tudo. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito racional, eu preciso de explicação, eu preciso entender por que eu faço cada coisa. Tá? E depois que eu já entendi, eu faço. Mas primeiro eu preciso ter a lógica por trás. Então, o sinto muito. Por que você sente muito? Você sente muito pelo problema que se manifestou e que está te trazendo dificuldade, tristeza, ansiedade, desespero ou qualquer outra situação desagradável. Então, você sente muito por esse problema que está se manifestando. E aí você fala, me perdoe. Por quê? Porque você quer perdoar a si mesmo por ter ferido alguém sem saber o que estava manifestando, ou mesmo sabendo. Você pede perdão para si mesmo porque você é responsável, mas não culpado. A gente não tem culpa, a gente não sabe conscientemente. Então a gente pede perdão a si mesmo por ter criado aquela situação. Te amo, porque invocando o amor, você está curando o seu mundo interior. Com o sentimento mais altruísta que existe, mesmo que seja dirigido a você mesmo. Te amo, dirigido a você mesmo. Obrigado, porque você reconhece que essa situação que apareceu na sua realidade, apareceu para que você tenha a oportunidade de limpar memórias que trazem problemas. E lembre-se sempre que as palavras que você pronuncia e as atitudes que você pratica, elas não acontecem com relação às outras pessoas, mas sim com relação a você mesmo. E a sua parte refletida no outro. Então, esse processo permite que você ilumine as suas partes escuras, aumentando a sua energia e criando base para a mudança. Porque o Ho'oponopono,
ele quer dizer o quê? Colocar as coisas no lugar certo, consertar o que foi quebrado. Então, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a apostila, lembrando, lá no nosso grupo do Telegram. Quem tiver interesse, é só entrar lá no grupo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e fazer o download. Lá eu ponho muita coisa interessante, tá? Tanto dos cursos, dos mantras, como muitas outras coisas que eu coloco lá no dia a dia. Gratidão pela sua atenção e até a próxima aula.